Você suplementa ácido fólico, ou folato, B12, B6. Você sabia que suplementação de ácido fólico pode aumentar a incidência de autismo, câncer na mãe e na prole, entre outros problemas, e que B12 pode até aumentar a incidência de câncer pulmonar em altos níveis séricos? Fica aí e vamos rever os dados científicos. Prazer! Me chamo Dr. Eduardo Coraço, sou nutricionista clínico e essa é a minha forma de educar sobre o que há de mais recente na literatura médica científica. Sem achismos, só o que é publicado, só o que é cientificamente comprovado. Então, se você não conhece o canal, comece a se inscrever no canal, apertando o sininho para receber nossas atualizações. Além disso, comenta, compartilha, dá um like, vai ajudar o canal para eu te ajudar de volta a levar essa mensagem e espero que goste e reflita um pouco sobre o que você faz no seu dia a dia. Desde por volta de 1970, se descobriu que defeitos do tubo neural ocorriam devido à deficiência do nutriente chamado folato. Desde então, o governo americano começou uma campanha de suplementação do sintético do folato, alimentos industrializados como cereais, entre outros tipos de alimentos, pães e por aí vai. Ou seja, nós começamos a usar o ácido fólico para fortificar alimentos em geral. Geralmente são alimentos industrializados que têm a suplementação de ácido fólico. O ácido fólico é o sintético do folato, uma forma mais estável utilizada pela indústria para suplementação. Então vamos rever os dados científicos para chegar à conclusão, mas fica até a conclusão que ela é muito importante. Altos níveis de B9 e B12 aumentam a incidência de autismo em até 2,5 vezes. O que a gente tem que entender é que o folato é necessário para o desenvolvimento neurológico, e por isso poderia causar defeitos do tubo neural. Mas como grávidas tomam suplemento de ácido fólico tomam polivitamínicos com ácido fólico como suplementação obrigatória para a gravidez, e os alimentos ainda podem também ser fortificados e ainda tem o folato dietético, se acredita que muito desse ácido fólico pode não ser metabolizado devidamente, aumentar demasiadamente os níveis no sangue e causar prejuízos na formação do feto. Até mesmo outros tipos de complicações neurológicas, tirando o autismo. Então, os autores reportaram que baixos e altos níveis de suplementação eram associados com aumento do risco de autismo. E altos níveis de folato no sangue da mãe, na época do nascimento do bebê, altos níveis de B12 da mãe, ambos eram associados com aumento de autismo em 2,5 vezes. Ou seja, as NTDs, os defeitos do tubo neural, NTDs do inglês, complexas malformações congênitas, ou seja, de nascimento, de falha no fechamento do tubo neural durante a embriogênese, durante a formação do embrião. Agora se sabe que não só o folato, mas a colina, a B12 e processos de metilação são envolvidos também na prevenção de defeitos do tubo neural. Então a gente tem que começar a se questionar, mas aí a mãe suplementa ácido fólico, mas e os níveis de B12? E os níveis de outros nutrientes? Será que a natureza já não faz um alimento completo com todo tipo de vitamina, mineral, todo um equilíbrio na natureza, dentro do alimento natural, para balancear essa necessidade? E será que a suplementação de um nutriente em sua forma sintética não vai elevar demais a quantidade daquele nutriente para os outros nutrientes? A gente tem que questionar isso quando a gente suplementa. Porque a gente tem que levar em consideração que a indústria de suplementos é uma coisa muito, muito recente. Tem 50 anos, 70 anos, 80 anos, 100 anos. É uma coisa muito recente. E a gente ainda não sabe ao certo todos os efeitos no presente momento e a longo prazo. Nessa pesquisa começa a questionar se os suplementos de ácido fólico irão prevenir ou causar o câncer, promover o câncer, porque sugere que é até um problema de segurança de saúde pública, já que toda a população americana
é indiretamente suplementada com ácido fólico através de muitos alimentos fortificados. Tem um potencial efeito cancerígeno e uma boa parte da população, tirando grávidas, etc., não tem um risco de defeito de tubo neural. Não tem esse risco desse defeito do tubo neural. Então, os pesquisadores questionam a suplementação em massa, Nessa outra pesquisa, sugere que nessa outra pesquisa envolvendo quase 80 mil pessoas de 50 a 70 anos, sugeriu que a suplementação de B6 e B12 aumentava a incidência de câncer pulmonar em até 30 a 40% ou até 2, 3 ou 4 vezes mais se fossem fumantes, e dependendo da dose de suplementação, E até mesmo a dose de B12, no caso, era uma quantidade muito menor do que a quantidade usualmente recomendada por nós nutricionistas e por médicos, que varia entre 2.000 microgramas por semana, Nesse caso era 55 microgramas por dia. Nós sabemos que essas vias da B6, B12, B9, as vitaminas do complexo B, envolvem integridade do DNA e expressão de genes. Então, um desequilíbrio nesse metabolismo pode promover o câncer. Essa outra pesquisa, depois de analisar outros estudos e analisar outras conclusões, mostrou que altíssimos níveis de B12 no sangue poderiam aumentar a incidência de câncer, sim. Então, não são só um estudo falando sobre autismo e B9, o ácido fólico, ou um estudo só sugerindo câncer e B12, são alguns. E aí a gente tem que concluir alguns fatores bem importantes. Primeiro de tudo o CDC, o Center for Disease Control nos Estados Unidos, ou seja, o Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos, sugere que a suplementação de ácido fólico previne de 50% até 70% dos defeitos do tubo neural. Entretanto, pesquisas nos Estados Unidos sugerem uma margem muito menor, de 25% a 35%. Ou seja, você está suplementando com um nutriente sintético que não é garantido de prevenir os defeitos do tubo neural. 2. Alimentos industrializados com nutrientes sintéticos. Eu acho que a fortificação desses alimentos industrializados é um incentivo maior ao consumo de industrializados. Ou seja, as pessoas, ao invés de buscar o folato para o seu nutriente, buscar no alimento in natura, acabam consumindo mais alimentos industrializados, se preocupando com a suplementação desses nutrientes individuais, sem entender que a natureza funciona como uma sinfonia, ou seja, uma orquestra ali dentro do alimento. A vitamina C está em equilíbrio para vitamina A, para o potássio, para o ferro, para o zinco, para o cobre, para a fibra, para a água. Tudo está em um equilíbrio perfeito produzido pela natureza. Muita gente questiona, mas o licopeno é mais bem absorvido quando cozido e ao invés de cru, então o licopeno é um nutriente importante de ser cozido, então você tem que cozinhar seus tomates. Mas as pessoas esquecem que existe uma razão e um equilíbrio para tudo. Se o licopeno é menos absorvido em sua forma crua, não quer dizer que a natureza queria que fosse menos absorvido, não queria que uma quantidade X fosse absorvida, porque quando você cozinha, você vai formar as toxinas, os produtos da reação de Maillard que são implicados com todo tipo de doença crônica. Quando você cozinha, você vai causar a perda de milhares de nutrientes e alterações de macronutrientes, ou seja, carboidratos são destrinizados, proteínas, os aminoácidos sofrem desnaturação e deaminação, gorduras podem se tornar rançosas, existe uma perda de vitaminas e minerais, fitonutrientes e antioxidantes considerável, até 30% ou mais, de acordo com o tipo de cozimento. Aí você altera molecularmente um monte de nutrientes e perde a água, que é talvez o nutriente mais importante e subestimado do mundo. Entretanto, você aumenta a biodisponibilidade do licopeno. As pessoas, o ser humano em geral, tem uma visão muito míope da nutrição e saúde como um todo. Ele só tende a olhar um nutriente e esquecer que a natureza foi durante milhões de anos demasiadamente providente e inteligente para mexer com esses mecanismos e garantir nossa sobrevivência, nossa boa nutrição,
criando um pacote perfeito de nutrientes dentro do alimento. Existe uma sinergia ali, né? Quando você ingere cálcio, nós sabemos que tem que ter uma proporção de cálcio para fósforo para ele ser devidamente utilizado, entre vários outros nutrientes. Eles têm que estar em equilíbrio, né? Você suplementa B12, aí ela aumenta, mas só que aí ela começa a gastar outros nutrientes que você também precisa prestar atenção em suplementar, como o ácido fólico e o ferro. Então não é tão simples assim. Ao meu ver, suplementação não deve ser completamente descredibilizada, mas devemos primariamente focar em estilo de vida e nutrição vindo de alimentos integrais ao invés de se focar em suplementos, por causa de várias questões. Primeiro que as pessoas pensam em nutrição como comida, mas nutrição não é comida, mas é estilo de vida. Você pode estar com uma deficiência de B12 que não tem a ver com a ingesta da B12, mas com outros nutrientes que estão em falta, com má absorção, com consumo de café, álcool, tabaco, inibidores da bomba de próton. É muito mais complexo do que você só jogar o nutriente para dentro através da comida ou do suplemento. Então a natureza funciona como uma sinergia entre os nutrientes e entre seu corpo e o estado de saúde dele e a sua interação com a natureza, ou seja, seu estilo de vida. Como a gente sabe, né? Por exemplo, existe um gene, né, que é chamado de MTHFR, que entre várias outras questões, por exemplo, suplementação de vitamina A pode causar hipervitaminose A e até mesmo morte. Nós deveríamos consumir primariamente o beta-caroteno, a pré-vitamina, e formar ela em vitamina A para ser utilizado pelo corpo. Quando a gente ingere um nutriente sintético em grandes doses, muito maiores do que teria no alimento, até mesmo na carne, pode haver excesso do nutriente, né, e causar um prejuízo. E para piorar, o que as pesquisas mostraram é que podemos estar mexendo com mecanismos epigenéticos transgeracionais, ou seja, a suplementação de ácido fólico pode estar ligando mecanismos, causando alterações na expressão dos genes que vai ser passado para a próxima geração e aumentar a incidência de autismo, aumentar a incidência de câncer na prole e na mãe. Então a coisa não é tão simples quanto só suplementar o nutriente. Estou sugerindo para acabar com suplementação de ácido fólico em grávidas e na população em geral? Não. Eu não tenho esse poder, eu não tenho dados científicos para embasar tanto, mas eu acho que a população deve saber do que há de mais recente na literatura médica científica para fazer suas próprias decisões e opiniões, e formar suas próprias opiniões. Ou seja, quando você é grávida e você vai para o seu médico, para o seu nutricionista, ele recomenda uma suplementação de ácido fólico, você geralmente não é informada sobre as pesquisas mais recentes, sobre possíveis prejuízos que a suplementação não garante 100% que vai prevenir defeitos do tubo neural. Eu acho que o paciente tem que sempre ser informado de todas as possibilidades e de todos os detalhes em relação ao assunto. Vamos deixar bem claro, folato é o nutriente real e não o ácido fólico. O folato significa folha do latim e ele vem de frutas cítricas, folhas verdes escuras, leguminosas. Essas são as principais fontes dos alimentos de origem vegetal, mas não são as únicas fontes. Ou seja, alimentos de origem vegetal como um todo tendem a ter uma quantidade de folato significante. Obviamente, as principais fontes, as maiores fontes, são essas que eu citei, mas ainda assim, nós temos que entender que o nutriente original, orgânico, deve ser sempre preferido acima do sintético. Aí eu te pergunto, você está consumindo boas quantidades de alimentos que são ricos em folato? Eu consumo. Eu faço questão de ter uma boa ingesta desse nutriente. E você? O que eu estou querendo sugerir com o vídeo vamos tentar focar mais em estilo de vida, nutrição saudável vindo de alimentos integrais antes de pensar em suplementar. Mas óbvio, isso não é uma recomendação nutricional. Para qualquer tipo de recomendação e análise, você precisa procurar seu médico e nutricionista. Isso não supre uma recomendação nutricional, só faz você pensar sobre sua dieta e tentar melhorar cada vez mais seu estilo de vida e dieta com bom sono, boa atividade física, bons alimentos integrais, in natura, frescos, direto das plantas,
minimamente processados ou nada processados, ou seja, o alimento cru é sempre mais rico em micronutrientes do que o alimento cozido. Você consome folato? Você suplementa ácido fólico? Comenta aqui embaixo para mim quais são suas impressões, se já teve benefícios, malefícios. E a grande questão é que eu gostaria de finalizar. Muitos por aí estão falando sobre suplementação de ácido fólico e cabelos brancos. Existe uma correlação na literatura com B12, B9, deficiências desses nutrientes e cabelos brancos, mas eu nunca vi na literatura sobre suplementação desses nutrientes e reversão dos cabelos brancos, ou até mesmo que não induziria isso, mas, ou seja, com os nutrientes sintéticos. Mas ainda assim fica o questionamento: você já suplementou com ácido fólico e reverteu seus cabelos brancos com B12? Deixa aqui embaixo para a gente saber. Se inscrever no canal, apertar o sininho para receber nossas atualizações, comentar, compartilhar, dar um like. Deixa eu saber seus comentários, sua opinião sobre o canal, sua opinião sobre o tópico, se você suplementa, se você é contra suplemento. E, relembrando, não sou contra suplementos. Até mesmo B12 para veganos é uma coisa extremamente essencial. Mas nós temos que saber dos dados e sempre procurar uma fonte mais natural do suplemento, se for possível. No caso de veganos, realmente a gente ainda não achou uma fonte vegetal de B12 confiável, né? Então, nesse caso, não tem o que fazer. Mas eu sou sempre a favor do natural primeiro, antes da gente tentar paliar, suprimir e tratar os sintomas de uma forma sintética. Se você quer minha ajuda como nutricionista clínico, a gente tem nossos 7 livros já publicados, meu atendimento nutricional online, nossos cursos online e nossos retiros. Corre lá no site, baixa nosso e-book gratuito e acessa os cursos online que são imperdíveis através do Hotmart para te ensinar a cozinhar e incluir mais folato de forma natural na sua dieta. Muita, mas muita saúde frugal. Dr. Edu Coraça. Até a próxima.